Presidente Marco Túlio, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Boa noite a todos, bem-vindos. Parabéns pelo espaço bonito, auditório aqui para o nosso Confia. Também é um pouco nosso, eu também sou engenheiro, né? Mas também falo agora muito mais como professor do que como engenheiro. E gostaria de fazer uma rápida reflexão. Já falei esse plenário antes, conheço alguns colegas aqui, conhecem também minha história, nosso trabalho no Ministério da Educação. E eu gostaria de fazer algumas rápidas reflexões sobre os referenciais curriculares nacionais para os cursos de bacharelado e licenciatura e qual é o encaminhamento que estamos dando no momento a esses procedimentos. Como vocês já conhecem, nós temos no Brasil cerca de 1.300 cursos de engenharia. Uma parte expressiva deles não tem qualidade equiparável a um curso de engenharia, não é? Nós temos todos os problemas de avaliação, regulação, supervisão com os cursos de educação superior do Brasil e dentro do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior vimos implementando um conjunto de medidas visando a avaliação da qualidade das ofertas educativas brasileiras com vistas a vários desdobramentos. Um deles é a regulação. Um deles é a pertinência do curso ser autorizado, reconhecido, renovado o reconhecimento, se ele deve manter sua oferta, se a instituição deve firmar um protocolo de compromisso, se a instituição deve ter número de vagas reduzidos ou se deve ter sua oferta suspensa ou encerrada. Esse é um dos nossos dia a dia na Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Outro desdobramento da avaliação é para que a própria instituição de ensino se veja na avaliação que recebe do Ministério da Educação e possa fazer os ajustes necessários no projeto pedagógico, na infraestrutura, no corpo docente, com vistas à implementação da qualidade. Outro desdobramento é para que a sociedade brasileira conheça que curso de graduação ela tem. E nessa avaliação transparente e totalmente pública, que ela possa reconhecer também a escolha dos seus cursos de graduação, baseado também na qualidade, grande reivindicação da sociedade brasileira. E que também os pares, não só os conselhos profissionais, mas todos os pares de cada curso de graduação possa perceber onde é que estão sendo ofertados os cursos de graduação no Brasil, que grau de avaliação nós temos, que complexidade e assim por diante temos na oferta educativa e educação superior. Então é um conjunto grande de medidas que os sinais propõem. Dentro desse contexto, nós temos aí no Conjunto Geral da Educação Superior Brasileira 27 mil cursos de graduação em oferta em 2.500 instituições para 6 milhões de alunos. E esperamos que no curto prazo esse número chegue a 10 milhões de alunos em 4 mil instituições de ensino superior espalhadas pelo território nacional. Essa é a demanda que a sociedade brasileira exige para um país que é a 10ª economia do mundo, mas não é a 10ª educação, infelizmente. E esse compasso mínimo que a educação precisa atingir começa com 2 desafios imensos, que é crescer em quantidade e interiorização e evoluir na qualidade. Então são desafios muito grandes. Ampliar a oferta, interiorizar a educação superior e estabelecer um sistema de qualidade que seja comparativo. E essa é a lógica dos sinais. O sinais não é um sistema de medição absoluta de qualidade, mas é um sistema comparativo estatisticamente de qualidade. Nós usamos o mesmo sistema que avalia 3 grandes dimensões, que é a avaliação do contexto educacional, da instituição e seu colegiado, seu conjunto. É o que chamamos de avaliação institucional. Avaliamos o ensino, através da avaliação do projeto pedagógico, infraestrutura e corpo docente. E avaliamos a aprendizagem, através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Essas 3 grandes dimensões, com todos os indicadores inerentes a elas, nos permitem uma comparação entre todos os cursos de graduação do Brasil e entre os mesmos cursos. De forma que essa distribuição é estatística. Dividimos em 5 quintis os resultados e eles são agrupados e as médias de cada um desses quintis comparam-se entre si. À medida que um curso de graduação começa a melhorar em qualidade, seus indicadores eleva-se a régua de exigência para os demais. Exemplo que eu sempre cito é o caso da engenharia mecânica, não é? A presença de alguns cursos de excelente qualidade em engenharia mecânica no Brasil faz com que o 3 em engenharia mecânica, em alguns casos, tenha um valor absoluto maior do que o 4 ou o 5 em alguns cursos de graduação. A régua de medição é relativa ao desempenho médio da educação superior brasileira. Não seremos injustos respeitando a diversidade, mas ao mesmo tempo podemos provocar um sistema iterativo em que a cada ciclo avaliativo dos sinais possa incrementar a qualidade aos poucos e que as instituições possam melhor se sintonizar. É um sistema complexo para uma rápida explicação, mas é um sistema bastante inteligente. E me orgulho de participar desse evento porque esse sistema tem sido copiado mundo afora. Nós temos recebido muitas delegações de países desenvolvidos que querem entender como funcionam os sinais do Brasil para poder copiar e aprimorar nos seus próprios países. Muitos países europeus qualificam os seus cursos de graduação por algumas publicações, número de publicações de artigos, número de professores doutores, alguns números muito subjetivos para determinar a qualidade da educação.
E o Sinais é um sistema totalmente transparente, aberto e bastante objetivo de busca da qualidade. E a gente tem certeza que essa qualidade acrescenta-se porque ela é relativa. Ela é sempre por comparabilidade. Temos um curso que tem indicadores melhor do que outro, então a tendência é exigir com que esse curso eleve a sua qualidade para atingir indicadores parecidos com aquele. Ao mesmo tempo, esse outro curso pode elevar a sua qualidade e esse processo interativo dos Sinais vai fazendo a educação superior se aperfeiçoar ao longo do tempo. Não é um desafio simples. São 6 milhões de alunos em 27 mil cursos de graduação, que brevemente deverão ser 40 mil cursos de graduação ofertados pelo Brasil. Então, é um desafio imenso que o Estado brasileiro tem de garantir educação superior de qualidade à sua população. E um desafio imenso que a sociedade brasileira tem que participar desse processo. E essa participação se dá em vários níveis, em várias instâncias. Então, a construção dos referenciais são apenas uma contribuição nesse grande sistema chamado Sinais. Por que a necessidade de referenciais? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil, esses 27 mil cursos de graduação recebem cerca de 5 mil nomes diferentes. Como é que você pode fazer comparabilidade estatística com a diversidade e a pluralidade de denominações que não representam pluralidade e diversidade de perfis de formação? Nós temos o mesmo perfil de formação com uma pleiade imensa de denominações. Exemplo que eu sempre gosto de citar é o caso típico da pedagogia, que é o curso que forma professor para educação infantil e séries iniciais. É o curso que forma professor para crianças de 0 a 10 anos. Claro e mais conhecido no Brasil inteiro, mas nesse país recebe 880 nomes diferentes. E é isso que nós queremos entender. Se o curso forma um professor para educação infantil e séries iniciais, deve se chamar pedagogia. E se ele se chama pedagogia, deve formar um professor para educação infantil e séries iniciais. Simples assim, para todos os cursos de graduação do Brasil. Essa reflexão nos permite corrigir mazelas, distorções e aprimorar a educação superior. O Ministério da Educação não tem, em momento algum, ainda que alguns mal intencionados tenham me desqualificado, me agredido, inclusive em público, quanto a que o Ministério da Educação quer engessar, quer apertar a educação, quer pôr em rédeas, quer limitar, quer criar currículo mínimo. Não é nada disso. Eu sou um defensor, porque sou professor há 30 anos, sou um defensor radical contra os currículos mínimos. Sempre fui. Sempre fui. Eu mesmo fui aluno de um curso de currículo mínimo, não foi muito bom. Sou contra isso e acho que uma coisa inteligente que o Brasil criou depois da LDB foram os referenciais, foram as diretrizes curriculares nacionais. É um documento que orienta a construção de um projeto pedagógico. E elas têm que ser aperfeiçoadas e aprimoradas ao longo da história da educação, identificando as necessidades sociais com as demandas educacionais. Os referenciais não tendem absolutamente a engessar e a proibir a criação de novos cursos, a abertura de novas ofertas e muito menos a criação de novas denominações. O que os referenciais pedem é simplesmente que, se é um novo perfil profissional, terá uma nova denominação. Mas se é o mesmo perfil profissional, que tenha as denominações já consolidadas no Brasil. Então, esse são é o objetivo principal dos referenciais. E a engenharia tem um caso emblemático particular. Eu sou engenheiro há muitos anos, trabalhei como engenheiro de verdade, daquele que vai para o campo, trabalhei como engenheiro biomédico, trabalhei em construção, com instalações elétricas em prédios e assim por diante. Então eu conheço a atividade profissional do engenheiro, pessoalmente. Como muitos dos meus colegas da academia, que nunca foram engenheiros, reclamam disso. Porque não conhecem o que é um engenheiro e para que serve um engenheiro e o que faz um engenheiro. Infelizmente, nós temos muitos colegas na academia que não sabem o que é um engenheiro e, portanto, os seus cursos não formam engenheiros. Formam grandes físicos, grandes teóricos, grandes pesquisadores, mas não formam um profissional capaz de ir para o mundo do trabalho, enfrentar os desafios que a profissão exige e poder desempenhá-lo com qualidade. Esse é um dilema que a engenharia do Brasil sofre. E eu sei disso porque tenho ex-alunos em situação assim. Então, a engenharia merece uma reflexão muito particular. Me preocupa muito que cada vez que tentamos refletir para a imprensa questões sobre tecnologia, formação tecnológica, engenharia no Brasil, sempre sai a maldita manchete de que faltam engenheiros no Brasil. Não é verdade. Não faltam engenheiros no Brasil. Falta que os cursos de engenharia sejam melhor sintonizados às demandas do Brasil. Faltam engenheiros para algumas áreas, em algumas regiões, e assim por diante. Então não pode ser encarado simplesmente como uma afirmação panfletária de que falta engenheiro no Brasil, então vamos abrir bastante escola de engenharia por aí afora de qualquer jeito. Durante algum tempo se fez isso no Brasil. Então essa reflexão gostaria de deixar com os senhores também, e me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque além de professor também sou um engenheiro. E hoje, com a responsabilidade que temos no Ministério da Educação, o que queremos é isso: expandir a oferta de cursos de engenharia no Brasil. Sim, o Brasil precisa ampliar a oferta de cursos de engenharia em algumas áreas
Alguns cursos de engenharia em algumas regiões do Brasil são muito carentes, precisamos até estimular naquelas regiões, mas precisamos, acima de tudo, manter a sintonia com a formação de um engenheiro e o desempenho que ele tem que ter no mundo do trabalho, na sociedade. E esse é um desafio permanente e que a sociedade brasileira precisa da colaboração de todos os envolvidos, inclusive dos conselhos profissionais. E o CREA tem sido um bom parceiro do Ministério da Educação, e sou obrigado a reconhecer aqui de público, agradecendo ao presidente e aos colegas que apoiam as atividades nesse sentido. O CREA tem sido ponderado e equilibrado, tem criticado, tem sugerido e tem participado, mas não tem simplesmente agredido e virado as costas para um problema grave que é de todos nós. Então esse é um reconhecimento de público que eu gostaria de deixar, em nome do Ministério da Educação, ao Conselho Federal, ao CONFEA e aos seus CREAs regionais e ao pessoal envolvido nesses conselhos. Temos nossos colegas que participam dos conselhos ou de várias atividades das câmaras, seja lá de onde for, nos temos sentido muita vontade para aceitar sugestões, aprimorar o instrumento. Os próprios referenciais foram alterados pelas contribuições que os colegas do CREA, em nome do CREA, fizeram, e das instituições, das associações e assim por diante.